Olá pessoal, tudo bem? Na reflexão de hoje eu me lembrei do meu trabalho como perito criminal. Um dos exames que eu realizo são locais de furto, em residência, em casas, em empresas. É interessante perceber que o ladrão, ele só entra quando ele percebe que o dono não está, ou então quando está todo mundo dormindo. A maioria dos casos acontece isso. O ladrão percebe que ele não vai ser incomodado, que não tem ninguém dentro de casa, ou quando está todo mundo dormindo, é o momento que ele aproveita para poder entrar e para poder arrombar aquela casa, para poder furtar. E um desses casos que me impressionou bastante foi um local de furto que eu fui examinar, em que o dono havia acabado de vender um veículo e antes de levar esse dinheiro para o banco, ele deixou dentro do armário, porque ele precisava resolver algumas coisas no centro, ele precisava resolver algumas coisas particulares. Ele ia depois, quando chegasse em casa, ia pegar o dinheiro e levar ao banco. Só que nesse momento, que não tinha ninguém em casa, nesse momento que não havia ninguém ali para vigiar, aquela casa foi arrombada e levaram todo o dinheiro da venda daquele veículo. E eu lá conversando com o proprietário, e ele falando, nossa, se a gente soubesse que ia acontecer isso, a gente vigiava. Eu deixava alguém aqui vigiando, ou seja, ninguém ia entrar porque ia ter alguém aqui vigiando. É isso. Se o dono soubesse o momento que alguém ia entrar na sua casa, ele ficaria vigiando, ou ele deixaria alguém vigiando e impedir que houvesse esse arrombamento, que houvesse esse furto. É isso que o Evangelho nos fala hoje. Novamente, nesse domingo, novamente, como no domingo passado, nós somos chamados à vigilância, a estarmos preparados. Jesus fala isso, ficai certos de uma coisa. Se o dono da casa soubesse que horas que o ladrão ia vir, ele ia ficar vigiando e não ia deixar que sua casa fosse arrombada. E Jesus ainda fala, assim também será a vinda do Filho do Homem, quando menos se esperar. Meus irmãos, o Senhor aqui está nos chamando à vigilância, a estarmos vigilantes, a estarmos preparados, estarmos, como diz a palavra, cingidos e com as luzes acesas, no sentido de prontidão, no sentido de estarmos preparados para o nosso encontro com o Senhor. Como a gente falou na semana passada, ficai preparados, a gente não sabe quando será a hora, a única certeza que nós temos é que nós vamos um dia nos encontrar com o Senhor, ou seja, através da nossa morte, ou seja, através da segunda vinda de Jesus. Mas a única certeza que temos é que Ele virá ao nosso encontro. E a gente pode ficar um pouco com medo diante disso, pode dar um pouco de receio, um pouco de medo, mas o Evangelho de hoje, Jesus começa falando, não tenhais medo, pequeno rebanho, porque é do agrado do vosso Pai, o reino que Ele preparou para nós. E a palavra nos fala que nesse reino, nesse grande reino, onde o nosso tesouro vai estar ali guardado, onde as traças não podem corroer, onde o ladrão não pode roubar, esse grande tesouro, que é esse reino de Deus, o próprio Jesus. A palavra nos fala, vai arregaçar as mangas para nos servir. Olha que beleza, olha que belíssimo estarmos diante dele. Então a gente não precisa ter medo da morte. O que a gente precisa fazer é estarmos preparados, porque todos nós vamos um dia apresentar a nossa vida toda diante de Deus. E às vezes eu encontro jovens falando, mas eu ainda estou muito novo para procurar Deus, eu tenho a vida toda pela frente, quando eu estiver quase morrendo, eu procuro. Meus irmãos, nós não sabemos quando será isso. Como diz a palavra, se o dono soubesse quando que o ladrão vai entrar, ele ficaria preparado, ele ficaria ali vigiando. Nós não sabemos quando que será esse encontro com o Senhor, pode ser hoje, pode ser daqui a muitos anos, não sabemos. Por isso precisamos estar preparados, precisamos estar atentos, vigilantes. Como é que a gente tem feito da nossa vida? O que você tem feito da sua vida? O que nós temos feito da nossa vida? Precisamos nos preparar para esse grande encontro, esse belíssimo encontro. Às vezes a gente passa a nossa vida inteira correndo atrás de tantas coisas, na verdade. Eu, por exemplo, quando estava estudando para esse concurso público, eu acordava de madrugada para estudar, para correr, para me preparar para a prova física. Quantas vezes com chuva, com sol, estava ali correndo, porque eu queria muito aquilo. Porém, um dia eu vou me aposentar, um dia eu vou morrer, vou deixar de ser perito criminal. Então eu corri tanto atrás de algo
que é corruptível, que vai acabar. Isso é bom, isso é lícito, é importante, sim, mas não podemos nos esquecer do nosso grande tesouro, do reino de Deus, lá onde as traças não podem corroer, lá onde o ladrão não pode roubar, não, é lá o nosso objetivo. Nós precisamos buscar o céu, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar as coisas do alto. O Senhor nos chama hoje a isso, a darmos uma resposta diante disso, a buscarmos a Ele, a buscarmos o reino de Deus, a buscarmos as coisas do alto, porque todo o resto vai passar, todo o resto vai ficar. Precisamos estar preparados, meus irmãos. Não percamos essa chance hoje, nesse domingo. Vamos ao seu encontro, vamos ao encontro dele. Qual foi a última vez que você foi à igreja, que você foi à missa? O Senhor hoje te chama aí ao seu encontro. Somente assim nós podemos estar preparados. Fica com Deus, foco, força e fé.